Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados. Hoje seria mais um dos vídeos que eu faço que é direto ao ponto, ia falar sobre o Terraform. Vou falar obviamente sobre o Terraform, porém vou esticar um pouquinho mais para vocês, porque só explicar o que é o Terraform seria em um minuto. Tá? Então, além de explicar o que é o Terraform, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer a instalação do Terraform e também vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês provisionando um serviço, né? A gente vai criar um bucket na AWS através do Terraform, tá bom? Então, fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, colocar um comentário. Eu tô com a meta aí de 700 inscritos, né? Até o final do mês, hoje é dia 10, tá? Então, galera, ajuda aí, que eu tô quase alcançando essa meta aí de 700 pessoas e é muito importante pra mim, né, essa inscrição de vocês, beleza? Então vamos lá. Bem, o que é o Terraform? Terraform basicamente é uma ferramenta, né, que ela tem uma linguagem ali específica, né, que é HCL, que é a linguagem feita por essa empresa aqui, HashiCorp, tá? E aí ela é muito similar a um JSON, tá? Vou mostrar pra vocês. O JSON ficou ótimo, né? O JSON sexta-feira 13 não dá, né? Mas é muito parecida com o JSON, tá? E aí esse JSON, esse código, né, ele serve para você criar a infraestrutura como código. O que é isso, né? Imagina que você, toda vez que vai criar um projeto novo, você entra lá na sua nuvem, tá? Independente da cloud, e aí você vai lá, vou provisionar uma arquitetura completa. Aí vai ter serviço de armazenamento, data lake, data warehouse, usuários, máquinas virtuais, enfim, todos os serviços necessários para que você processe, né, leve o dado de uma ponta a outra. Em vez de você ir lá criar os serviços, né, um a um, entrando lá na interface gráfica, no site, né, da AWS, no caso que eu vou mostrar, mas enfim, de qualquer outra cloud, né, GCP, Azure, e aí você, perdão, e aí você não vai ter esse trabalho todo. Você basicamente vai escrever um código e esse código você vai fazer com que ele aplique, né, com que ele provisione tudo que você faria manualmente, indo em cada serviço lá. Você vai fazer isso numa linha de código não, né, mas num script, né, completo. Então, qual que é a vantagem, né? Eu digo assim, beleza, eu tô fazendo só aqui um bucket, eu quero só criar um bucket, beleza, aí realmente não digo que vale a pena, né? É muito simples, tá? Mas o exemplo que eu vou dar hoje do bucket é só para vocês terem uma noção. Mas aí vamos dizer que eu queira criar 3 buckets de uma vez, né? Ou que eu queira criar todos esses serviços que eu já expliquei. Então vale muito a pena. Talvez você vai ter um trabalho no começo de escrever todo o código, né? Mas pensa, toda vez que você quiser fazer uma modificação, você vai lá no código, diretamente onde você quer fazer a modificação e só muda a linha, por exemplo. E você quer fazer versionamento de código, então você também consegue fazer o versionamento desse código, né, no GitHub, no GitLab. Então você consegue ter várias versões também da infraestrutura que você criou, porque às vezes você cria foi mal, uma infraestrutura nova, né, para fazer um teste, você vê que não deu certo e você volta para a infraestrutura anterior, tá? Por exemplo, a facilidade de replicação. Às vezes você quer pegar aquilo que você criou e replicar em outro projeto, certo? Fazendo poucas modificações. Então, cara, quando você pensa realmente em algo grande, a longo prazo e no reaproveitamento disso, é muito interessante você usar a infraestrutura como código, que é o caso aqui do Terraform, beleza? Aqui tem algumas informações, né, basicamente referente ao que eu falei, né? Você também, aqui ó, isso aqui é muito legal, você pode criar no mesmo script, por exemplo, eu quero criar um bucket na AWS, na Azure e no Google Cloud ao mesmo tempo. No mesmo código você pode criar para as três, né? Você tendo as credenciais, você tendo todo o necessário por trás para também funcionar, tá? Porque não é simplesmente rodar, a gente sabe que existem chaves de segurança, de acesso, etc. Tá? Então, como é que se dá a instalação, né? Eu já tenho instalado, logicamente, aqui no meu computador, mas eu vou mostrar para vocês o caminho, né? É muito simples, então vocês vão perceber que só mostrando para onde vai e como vai, já mata metade do caminho, né? Então vocês vão clicar aqui em download, certo?
Se for no Windows, que é o meu caso, né, você vai baixar a versão do seu computador, no caso aqui, no meu caso é 64, né, AMD 64. Você vai pegar o arquivo, né, de instalação, ele vai vir zipado, certo? Olha, vai vir aqui zipado. Você vai pegar o executável dele e vai jogar aqui dentro, certo? Você vai jogar aqui dentro de uma pasta. Essa pasta você vai criar, tá? Eu recomendo você criar. Tá vendo que aqui na minha pasta, deixa eu só conferir aqui, que às vezes o meu OBS ele corta, né? Ele deu uma cortadinha. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho a tela do meu OBS. Pera aí, rapidinho. Tá vendo? Você vai criar uma pasta, tá? No seu C. Eu criei dentro do Program Files, né? Uma pasta chamada Terraform e eu vou simplesmente só jogar o executável lá dentro, tá? Não tem segredo. Jogou o executável lá dentro dessa pasta e aí você vai confirmar, né? Vai conferir se realmente tá dentro do... desculpa. Aí você vai jogar o arquivo executável aí dentro, tá? Me desculpa, viu, gente? Vai jogar o executável aí dentro, tá certinho, tá? Vai criar a pasta. E aí você vai nas suas... aqui na parte de... variáveis de ambiente, tá? Você vai abrir as suas variáveis de ambiente, tá? Aqui, ó. Abriu as variáveis de ambiente e você vai nas variáveis de sistema. Porque já replica para todos os usuários, né? Mas se você quiser fazer só para o usuário específico, aí você vai aqui. Mas digamos que você queira fazer para todos os usuários. Você vai entrar aqui no path, tá? Nessa variável aqui path, e aí você vai colocar o caminho aqui, ó, igual eu fiz, tá vendo? Ó? C Program Files Terraform. Deu OK nisso, fechou, beleza. Aí sim, aí agora você vai ali no seu CMD, né? Vai abrir o prompt de comando. E aí você vai fazer aqui, Terraform version, para você ver a versão. Ó, tá vendo aqui que o meu tá dando versão 1.6? Tá instalado direitinho que mostrou, mas ele tá falando que tem a versão mais nova, que é exatamente essa versão que eu baixei. E o que eu quero, por que eu deixei desse jeito aqui pra vocês? Porque eu abrindo aqui essa versão nova, a única coisa que eu preciso fazer, pra vocês verem o tanto que é simples, a única coisa que eu preciso fazer é pegar esse executável novo e dar um replace. Ó, mudei para a versão nova e agora se eu vier aqui, ó, e soltar o comando, ele já vai falar que eu tô com a versão 1.9, aí ó, já tô com a versão nova. Olha que legal, né? Então é muito simples, tá? Então, galera, como vocês devem ter percebido, houve um corte, tá? Eu tive que cortar o vídeo porque o animal aqui, o que ele fez? Ele gravou o vídeo, mas com a tela cortada, né? Porque eu tiro ali a parte de cima quando eu vou gravar para ficar mais clean, e um pouco da parte de baixo. Ai, enfim, muito triste. Que tristeza. Então vamos lá. Estamos aqui, vamos usar o VS Code, tá? Para poder implementar, provisionar o nosso primeiro códigozinho aqui no Terraform. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um bucket, tá? Na AWS. E a primeira coisa que você precisa saber, lógico, para quem nunca usou o VS Code, eu não tenho um vídeo específico, mas se vocês quiserem eu crio depois um vídeo de instalação do VS Code, algumas configurações básicas, mas basicamente você vai criar uma pasta, né, que é o seu projeto, e aí você vai criar os seus documentos para você poder tá implementando, né, esses códigos. Então, no caso do Terraform, a extensão é essa extensão .tf, né? Então, por exemplo, se eu for criar um novo arquivo aqui, eu posso escrever qualquer coisa, o importante é que tenha .tf, né? Você vê que fica aqui o roxinho do Terraform para poder estar utilizando. E identificar que é Terraform, né? Que é o código Terraform. Como falei para vocês, o arquivo é muito parecido com o JSON, né? Ele é até um pouco mais simples que o JSON. O que a gente tem que entender aqui? A gente tem que criar um provider,
tá? Que é exatamente explicar para qual cloud, né, que vai, qual a região da cloud. Esse alias ele é opcional, ele é mais para poder não criar um conflito. Às vezes você cria mais de um código com o mesmo provider. Fora, né, não tudo no mesmo script, às vezes você quer criar um fora e pode dar conflito, então ele serve para não criar esse problema. E basicamente aqui é o recurso, né, ou seja, qual é o serviço que eu estou criando lá na AWS, né, que é um bucket do S3, e ele vai se chamar Saúde Project Role, né. Então vocês podem ver que é bem JSON mesmo, né, chave valor, bem simples, e essas tags aqui também são opcionais, é mais de identificação lá dentro da AWS, para você poder tá se organizando melhor, né? Às vezes você quer achar tudo de um projeto, né? Para quem sabe, quando mexe com um projeto grande, às vezes fica difícil de achar tudo. E aí você procura pelas tags, né? E aí puxa tudo lá, fica muito mais simples. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte: vocês podem ver que eu não estou colocando as minhas credenciais da AWS aqui. Por quê? Porque essas credenciais elas já são variáveis de ambiente. Eu tenho um vídeo que eu mostro explicando para vocês como instalar o AWS CLI, né, que é o Command Line Interface, e lá você consegue configurar, né, as chaves do usuário que você está utilizando, no caso aqui para estar fazendo essas implementações, essas aplicações, né, de serviços, esses provisionamentos. E aí já fica automático, você não precisa, né? Ele já puxa do computador, né? Que está nas variáveis de ambiente. Então beleza, como é que a gente faz para poder estar implementando esse bucket aqui, né? Primeira coisa, provisionando. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui ó, não tem nenhum bucket, tá? Zerado, zerado, zerado. E aí a gente simplesmente vai fazer um Terraform Apply. Um init. Tem que fazer o init primeiro. O que esse init faz? Esse Terraform init ele cria exatamente o ambiente, né? O ambiente onde vai ser provisionado, né? O Terraform entender qual é o ambiente, o que está sendo feito ali através do VS Code. E aí a gente pode também usar um Terraform Plan para entender exatamente o que está sendo feito. O que está sendo feito aqui, né? O que está sendo colocado nesse provisionamento aqui, né? O que vai ser feito? Vai ser um bucket? Quantas coisas vão ser alteradas, né? E aqui ele mostra, né? Basicamente tudo, né? Então, ó, ele mostra aqui tudo, né? Do bucket, configurações específicas. Como a gente não mexeu em quase nada, ele não mostra exatamente o que foi colocado, como é que eu posso dizer? Tudo isso aqui envolve o bucket, mas nem tudo a gente configurou. É isso, entendeu? A gente configurou basicamente o nome, tag e região, né? Então o resto você pode mexer depois lá manualmente ou você pode aplicar no código. Como esse código é muito simples, ele não foi muito longe, entendeu? Nos provisionamentos, mas aí ele mostra, né, aqui o que vai ser feito nesse plano, né, um to add, que é o que a gente está fazendo agora, nenhum para mudar e nenhum para destruir. E aí a gente vai fazer o Terraform Apply. Agora vai o Apply, que é exatamente para provisionar e enviar o que a gente pediu aqui no código para lá. Então pensa, você tendo um código super robusto com toda a arquitetura já pronta. Poxa, bom demais, dá só um Terraform Apply e tudo já constrói lá dentro. É maravilhoso, né? Dei um yes. Beleza. Aplicou lá. E aí a gente dá um refresh aqui. E realmente está lá. O bucket, né, feito agora, 8h03, tal, que é o horário dia 10, 8h03 que eu tô fazendo esse vídeo. E aí a gente pode usar aqui também para acabar com esse bucket, o destroy. Então na mesma rapidez que a gente criou, a gente tá derrubando esse bucket. Beleza? E aí, beleza, mas você falou que, poxa, um bucket só é muito simples, né? Não tem graça, né? Vamos dizer assim, né? Isso eu faço manualmente, né? Beleza, pode até ser, né? E aí, deixa eu dar um yes aqui. Pera aí. É que eu tô olhando aqui o segundo código que eu vou mostrar pra vocês, né? E aí, deixa eu pegar outro código aqui que eu já
tava vendo esse código, na verdade, na hora que eu tava implementando. Deixa eu dar um copiar e colar nele aqui. E aí a gente vai lá, né? Foi destruído. A gente entrando aqui, dá um refresh e vê que realmente não tem mais. Beleza, agora eu quero criar 4 buckets de uma vez. Olha que beleza. Então eu vou copiar o resto do código aqui, né? Então vamos dizer que eu tivesse num projeto aqui. Opa, peraí, que ele copiou até um detalhe que não precisava aqui. Aí, beleza. Aí, show. Então, basicamente estou criando uma estrutura medallion, né? Então tem a camada raw, bronze, silver, gold. Quem entende, quem sabe sabe. Como diria mais ou menos ali o meu amigo Wii. Agora deixa eu pegar aqui de novo, que não ficou certinho o código. Peraí, cadê? Eu vi que tinha uma coisa errada ali mesmo. Cadê? Roll. Não. Ah, tá. Deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá, beleza. Então, aí, show. Agora vai. Então, a gente vai criar aqui 4 buckets. Então, a gente dá um Terraform Plant. Vou pegar aqui mais rápido, pra gente ver o que está sendo provisionado. E você já se inscreveu no canal? Tá vendo aqui? Bacana, lindo, maravilhoso. E não se inscreveu ainda? Se inscreve, hein? Ó, agora ele vai fazer 4, né? Então ele mostra tudo aqui, né? Os 4 buckets, tudo que vai ser feito. Silver, Gold, Raw. Então, tá tudo aqui. E aí, a gente vai dar um Apply. E aí pensa, olha a velocidade de subir 4 buckets, né? Sem contar que quando você vai fazer o Destroyer, né? Quando você vai escolher um bucket, é meio chato, né? Você tem que ficar lá tem que escrever o nome do bucket para poder apagar ele. Enfim, tem toda uma coisa, né? Quando você faz manualmente. Vamos lá. Vamos ver. Ih, agora bem na hora cai minha conta. Que beleza, hein? Pera aí rapidinho. Deixa eu entrar aqui. E voltando aqui, vocês podem ver que os 4 buckets foram criados, tá? Então, desculpem aí o cortezinho, né? Que minha conta caiu, ela cai de tempos em tempos, né? Acho que toda conta AWS tem isso por segurança. E aí caiu aqui, mas voltando aqui pro nosso código, né? A gente adicionou, deu certo. E agora também a gente tem a opção, né? A gente pode dar um destroyer, não tem problema, né? E aí a gente pode simplesmente derrubar os 4 buckets de uma vez. Vamos lá. Vamos andando. Olha lá. Aí identifica, né? Ali os 4. Se eu estou de acordo, né? Ó. Agora não é add, né? E nem change. Agora é 4 to destroy. Certo? É diferente. Beleza? Fatiou, passou, derrubou. Olha que beleza. Como é simples, ó. Nenhum bucket, né? Já até pediu para eu criar um bucket novo. Zeradinho. Certo, ó. Não tem nada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar aquela força pra mim, que eu já tô quase completando aí minha meta que eu falei pra vocês de 700 inscritos, e eu espero conseguir isso até o dia 31/10, hoje são 10/10, beleza? Então ajuda aí a dar aquela força, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e tchau, tchau.